Bom dia, tá começando a Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem jurídicas. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá ouvindo a gente. E hoje a gente vai falar de um caso no STJ, nada de bagatela, viu? Habeas corpus negado e pena mantida por furto de carrinho feito em dupla, lá na Bahia. E no trabalho, uma tese do TST abriu espaço para funcionários de bancos digitais buscarem por jornada de bancário financiário. O banco é digital, mas a jornada nem tanto. No penal, a PF indicou Jair e Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E fechamos o nosso episódio com direito internacional. Moraes avisou bancos que sanção estrangeira só vale aqui com decisão do STF. Nada de bloqueio por conta própria. Então já ajeita na cadeira, pega o cafezinho porque a edição de hoje tá prometendo. Vamos começar daquele jeito, já com direito penal. A quinta turma do STJ negou habeas corpus e manteve a condenação de um homem pelo furto qualificado de um carrinho de supermercado. Isso mesmo, um carrinho de supermercado. Esse caso aconteceu lá em Juazeiro, na Bahia. Para o tribunal, não cabia insignificância. O crime foi em concurso de pessoas. O réu era reincidente e o contexto não permitia tratar a conduta como irrelevante. A pena ficou em 2 anos e 4 meses, em regime semiaberto, além de uma multa. A defesa invocou o baixo valor de R$ 22 e até precedente do STF sobre bagatela, mas não colou muito não. O STJ destacou a soma de fatores, valor acima de 10% do salário mínimo, concurso de pessoas e reincidência, para não afastar a tipicidade. Ainda houve crítica interna. O ministro Mesódio Azulay Neto apontou que a jurisprudência anda misturando insignificância, reincidência e furto famélico, gerando insegurança. Mas aí eu te pergunto, por que o STJ decidiu não aplicar o princípio da insignificância em um furto de baixo valor? E como fatores como reincidência e concurso de pessoas pesam nessas decisões? Quem responde essa pra gente é Evandro Fabini Capano, advogado criminalista e também doutor em Direito. Olá, amigas, olá, amigos do Law Letter, Notícias Jurídicas. Meu nome é Evandro Capano, sou professor de Direito Penal. Gostaria de comentar com vocês decisão recentíssima aqui da quinta turma do STJ, HC 1003766, julgado agora na sessão de 19/8, tendo por relator o desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Cid Marchiotti. Uma situação, um caso interessante. Paciente condenado nos termos do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, concurso de 2 ou mais pessoas, porque havia subtraído um carrinho de supermercado. A defesa argumentava no writ constitucional do habeas corpus que a reincidência e o concurso de pessoas não era impeditivo para a ordem. E mais, a insignificância, tendo em vista o pequeno valor de um carrinho de supermercado. Olha, caminhou bem, no meu entender, o STJ ao denegar a ordem. Primeiro, a reincidência, como todos nós sabemos, é uma circunstância agravante. E o concurso de pessoas qualifica, inclusive, o crime de furto. Então, isto não pode dizer que é de pequeno potencial, pelo contrário, né? A qualificadora leva a uma questão de maior ofensividade, mas em especial a insignificância. Nós temos não só jurisprudência, como direito positivado. O Código Penal Militar, decreto 1001 de 69, tem no artigo 240, parágrafo 1º, a definição positivada do que é pequeno valor. E lá está escrito 1/10 do salário mínimo. De maneira que nós não podemos considerar este crime, do ponto de vista jurisprudencial e do ponto de vista de legislação penal positivada, como insignificante. Caminhou bem o STJ, no meu entender. Um abraço aos amigos da Law Letter. E bora com o direito do trabalho. Pintou tese nova no TST, abrindo espaço para que funcionários de bancos digitais peçam na justiça o reconhecimento como bancários ou financiários, com jornada reduzida e outros direitos que antes não se aplicavam a eles. A faísca aí veio de uma decisão que enquadrou empregados de administradoras de cartão de crédito como financiários. Daí, juízes da primeira instância começaram a estender o entendimento para instituições de pagamento e também bancos digitais. Do outro lado, os bancos digitais rebatem.
dizem que não são iguais às administradoras de cartão e que a tese gera e seguirá gerando insegurança jurídica, porque não há jurisprudência consolidada. E se essa tese aí vingar, vai abrir caminho para esses empregados buscarem direitos típicos de bancários e financiários, a começar aí pela jornada. E um complemento jurídico. A CLT dá aos bancários 6 horas diárias e 30 semanais, artigo 224, por ser uma atividade estressante. Excepcionalmente, pode ir a 8 horas, artigo 225. Nessas hipóteses, a 7ª e a 8ª são horas extras, salvo para cargo de confiança com autonomia real. E se o cargo de confiança for usado só no papel para fugir de extra? Cabe aí uma ação com possível responsabilização da empresa. E para quem atua na área, vale acompanhar bem de perto. Laís, já pensou perder o registro de marca só por esquecer de uma procuração, aquela autorização básica para o advogado poder agir? Nossa, mas que situação, hein? E foi isso mesmo que rolou com o Vênus, do grupo Flow. Em 2022, deram entrada no INPE sem a procuração obrigatória. E arquivou, né? Enquanto isso, pintou o Vênus Talks em abril de 2024 pedindo o mesmo nome. E um detalhe aqui que embaralha nossa mente. Entraram em classes diferentes. O Talks, na 41, entrou em entretenimento. E o Flow, no novo pedido em novembro de 2024, na 38, categoria de transmissão. No papel, dá para coexistir quando as classes não se confundem, mas na vida real, ambos são podcasts. Então eu sinto um cheiro de confusão no ar. Ai, ai, ai. E tem um plot twist nisso aí, hein? Existe Vênus desde 1993, uma marca consolidada que já entrou com oposição contra o Flow. Bom, o resultado é que, por enquanto, ninguém é dono oficial do nome e tudo segue em exame. E a gente segue com o Dr. Yuri Navajas para atualizar a gente desse caso assim que tiver novas informações. Vamos voltar agora para penal. Jair e Eduardo Bolsonaro estão na mira, viu? A Polícia Federal concluiu o inquérito e enviou ao STF o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a PF, Eduardo teria atuado dos Estados Unidos, pressionando autoridades estrangeiras por sanções ao Brasil, mirando STF e Congresso. Parte de uma estratégia para deslegitimizar instituições e interferir em investigações. E daqui para frente a bola tá com a Procuradoria-Geral da República, que decide se oferece denúncia. Enquanto isso, a STF segue acompanhando os desdobramentos do caso. No juridiquês traduzido, coação no curso do processo, artigo 344 do CP, é intimidar ou tentar interferir em investigação ou ação judicial por ameaça ou violência. Já a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do CP, pune quem busca eliminar a ordem constitucional ou impedir aí o funcionamento dos poderes com força ou ameaça, mesmo se não der certo. E a tal obstrução de justiça aqui parece como manobras para dificultar investigações. Por exemplo, tentar influenciar autoridades ou atrapalhar a prova. Agora é aguardar a PGR e os próximos passos no Supremo. Agora aqui, Vitor, eu tenho uma pergunta para você. Quantas provas aí você acha que alguém precisa fazer para entrar num tribunal federal? Olha, isso depende. Se for a Lúcia Aslan, só 2. E ela ainda ficou em 4º lugar em uma delas. E antes que alguém pergunte, não foi estudar 15 horas por dia. O trunfo foi aprender de verdade e transformar isso tudo em resultado consistente. Foi daí que nasceram os mapas estratégicos, um método fora do padrão que virou a marca dela e rendeu 6 aprovações em concursos. E hoje, como servidora federal do TRE de São Paulo, ela vai mostrar pra gente na prática como que a gente faz para estudar certo. E não só estudar mais e perder horas no dia. E estudar com estratégia. No aniversário da Lolera, neste sábado, dia 23 de agosto. Já sabe, né? São pouquíssimas vagas e o dia tá chegando. Então corre no link da descrição para garantir o seu lugar e já dá uma olhada no Instagram da Lúcia para chegar aquecido. E bora com direito internacional. Moraes foi direto. Bancos e instituições financeiras que atuam no Brasil não podem, por conta própria, bloquear bens com base em sanções de autoridades estrangeiras, tipo as da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Pois é, e ele explicou que essas ordens aí só valem aqui se forem homologadas, ou seja, elas são validadas pelo Judiciário brasileiro. Se a instituição aplicar o bloqueio sem chancela do juiz,
pode responder sim internamente. A fala saiu em entrevista à Reuters, no contexto das sanções impostas contra o próprio ministro pelo governo americano. E Moraes ainda chamou de equivocado o uso da lei nesse caso e apontou aí alguns impactos, tanto para bancos nacionais quanto para empresas americanas que operam aqui no Brasil. E amarra com o que decidiu Flávio Dino, né? Qualquer bloqueio ou restrição depende de análise e autorização do STF. Tradução prática, sem decisão do Supremo, nada de apertar o botão do bloqueio. E por hoje é só, nosso episódio vai chegando ao fim, mas amanhã, sexta-feira, a gente tá aqui de novo com o nosso último episódio da semana. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada. Alana Baroni, Paula, Ravena, Áurea Beatriz, Renato Martoni, Yuri Júlio, Fabrício Menezes, Ciborgue, Rafa Siqueira, Renan, Dionel, Pedro Medeiros, Alissa Ribeiro, Lara Mendes, Evert Souza, Débora Oliveira e Débora. Muito obrigado a todos que comentaram. É isso aí, pessoal. Obrigada a você que está interagindo com a gente. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Se cuida, bom estudo e trabalho por aí. Até a próxima.